Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Ilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais e vivendo muito mais a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, e nós estamos aqui para louvar esse Deus Todo-Poderoso. E obrigado a você que está com a gente, e convidamos a você que também conhece e que não conhece também o Ministério. Entre lá na página web ministérioaguaviva.net, onde você vai poder ver toda a programação. Todos os estudos e as pregações estão gravadas e você pode ver e rever e também compartilhar com as pessoas que você gosta, para que possa também conhecer desse Deus Todo-Poderoso, né? Então, seja muito bem-vindo e também não esquecendo da Rádio Vineade. Na Rádio Vineade você tem louvor e palavra de Deus 24 horas por dia, É, sete 7 dias dias por por semana, é semana. isso aí, 24 por 7, né? Levando a palavra do Senhor. Por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós precisamos falar mais e mais e mais desse Deus, porque esse mundo vai acabar, né? E a gente vai, aqueles que são salvos vão para a glória. Bom, nós estamos aqui fazendo o nosso estudo bíblico, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Nós já estudamos 16 das parábolas e hoje nós vamos ver mais uma parábola, a parábola da figueira. Lembrando que existem duas parábolas da figueira. Existe a parábola da figueira, que é essa que a gente vai ver agora, e na próxima semana nós vamos ver a parábola da figueira que não dá fruto. Essa parábola também é tremenda. Essa parábola da figueira que nós vamos ver hoje é uma parábola que se encontra nos três evangelhos. Nos três evangelhos. Se você tiver oportunidade, eu recomendo que você leia os três evangelhos, porque, na verdade, é aquilo que nós já conversamos com você algumas vezes, né? E nós vamos falar de novo. Cada um tem um foco, cada um tem uma visão. O conceito é o mesmo, mas o foco é diferente. Então, nós temos lá, que a gente vai ver em Mateus capítulo 24, versículos de 32 a 35, também a mesma parábola em Marcos capítulo 13, versículos de 28 a 37, a mesma parábola em Lucas capítulo 21, versículos de 29 a 36. Então, você pode ver que a quantidade de versículos são diferentes. Então, sempre um coloca uma coisinha a mais que o outro, né? Então, é bom, eu recomendo que você leia as três versões, para que você tenha um entendimento melhor de enfoques diferentes, sobre essa parábola. Bom, essa parábola é uma parábola que ela vem dentro do capítulo 24 de Mateus, que é uma parábola, ela é uma parábola que vem de um contexto de parábolas, a gente vai ver daqui a pouco isso daí, né? Mas é uma parábola de exortação, uma parábola que nós somos exortados a ter atenção na palavra do Senhor, a ter vigilância, porque Jesus está voltando, né? E é uma parábola que nos pede para estarmos preparados para a volta de Jesus. Sempre vigiando, porque fala orai, vigiai e orai. É isso aí. Então, nós vamos ver aqui, começando aqui o contexto da parábola. É uma parábola escatológica, né? E aí você vai me perguntar, mas pastor, o que é escatologia? Escatologia ele vem da palavra grega scatos, que significa o último, que significa o final, né? E também da palavra logia, que significa você estudar, você se aprofundar. Então, quando você fala de escatologia, a gente já falou esse termo aqui algumas vezes, estudos sobre o final dos tempos. E nós temos aí, nesse capítulo 24, a gente tem um parâmetro muito importante,
um contexto muito importante sobre a vinda de Jesus. Então, por exemplo, no Novo Testamento, a gente tem Mateus 24, que fala da vinda de Jesus, ou seja, Jesus está dizendo para os apóstolos, porque eles perguntaram, mas Senhor, quando vai acontecer tudo isso? E Jesus ele começa a relatar dentro do capítulo 24 tudo o que vai acontecer até a sua volta. Então, nós temos no Novo Testamento, a gente tem Mateus 24 e a gente tem o livro de Apocalipse. Eu recomendo que você leia Mateus 24. Quando você começar a ler Mateus 24 pela segunda ou terceira vez, você vai começar a relacionar Mateus 24 com tudo isso que está acontecendo à nossa volta, com toda a evolução da tecnologia, com toda a evolução de armas bélicas que estão acontecendo, com todo o instigamento de guerras e rumores de guerra. Quando você estiver lendo, você vai começar a associar com aquilo que está acontecendo hoje. E Apocalipse é um livro assim bastante difícil e que a gente não consegue ler Apocalipse, entender Apocalipse, sem antes conhecer o que o Antigo Testamento ele fala sobre a vinda de Jesus, sobre o final dos tempos. Então, nós temos lá os livros de Daniel, Ezequiel e Zacarias, que são os livros que falam sobre a volta de Jesus. Então, quando nós falamos de estudar escatologia, nós não podemos deixar fora Daniel, Ezequiel, Zacarias, Mateus 24 e Apocalipse. Esses são os livros que falam dos últimos tempos. Na verdade, seria só para conhecimento, porque você e eu, como cristãos, nós não temos que ficar preocupados com o final dos tempos. Por quê? Porque o final do tempo pode ser a sua morte ou a minha morte agora, ou pode ser a volta de Jesus. Então, não importa o que vai acontecer. O que acontecer primeiro, a gente vai estar na glória. Então, como cristão, nós vamos estar na glória. Mas é só para que você entenda um pouco sobre essa parábola da figueira. Nós falamos um pouquinho desse contexto dessa parábola. Esse capítulo 24, que é um capítulo escatológico, um capítulo em que fala do final dos tempos. E é uma coisa bonita de lembrar, para ver a glória de Deus, até a glória de Deus na palavra que ele deixa para nós, porque imagina, Daniel, Ezequiel, Zacarias foram lá no Antigo Testamento, até antes da vinda de Jesus como homem. Imagina que dirá na segunda, né, a volta dele, quando vai ser o final dos tempos, e tudo isso foi revelado pelo Deus Todo-Poderoso, e homens foram inspirados por Deus. Essa é até uma prova de que foram inspirados por Deus para escrever tudo isso, que já começa a dar sinais. Só para você ter uma ideia, esses livros apocalípticos, né, esses livros escatológicos, Daniel, Ezequiel e Zacarias, eles foram escritos 600 ou mais de 600 anos antes da vinda de Jesus, antes da primeira vinda. Então, ele já falava da segunda vinda, sendo que a primeira ainda não tinha nem acontecido. Então, nós temos que estar bem antenados com isso, porque a vinda do Senhor Jesus, ela pode acontecer a qualquer momento. Ninguém pode dizer, não, mas está faltando, mas tem uma data. Não, ninguém sabe nem o dia nem a hora. O próprio Jesus disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Então, somente Deus sabe o dia e a hora da vinda dele para cá. Então, que nos remete a vigiar mais, porque a qualquer momento pode acontecer. Jesus fala quando você lê Mateus 24, você vai ver isso. Jesus fala que é num abrir e fechar de olhos. Então, vai ser num abrir e fechar de olhos. Você não vai nem sentir e simplesmente vai acontecer. Então, vai ser num abrir e fechar de olhos. E Jesus, ele fala também que ele vai vir como ladrão.
Ele não vai avisar, o ladrão não avisa. Ó, estou indo na tua casa roubar na próxima segunda-feira. Ele não fala isso para você, né? Senão, o que que você vai fazer? Você vai se armar, vai se arrumar, vai chamar a polícia, enfim, você vai estar preparado para a volta dele. E Jesus, ele dá esse exemplo, que ele vai vir como ladrão, ou seja, ele não vai avisar. Ninguém vai ficar sabendo, somente o próprio Deus. Esse é o contexto dessa parábola, o contexto em que Jesus nos alerta, nos exorta a estarmos preparados. Bom, vamos aqui partir então para a análise da parábola. Abra a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, para quem entende um pouco de agricultura, né, para quem mexe com plantação, sabe que existe a época certa de plantar e a época certa de colher. E sabe que as frutas elas começam a aparecer com determinados sinais. E Jesus usa aqui a figueira. Por que a figueira, pastor? Porque a figueira é uma árvore nativa lá do deserto e ela se dá muito bem lá no deserto. Então, o que mais tem lá no deserto, na época de Jesus, era figueira e oliveira. Eram as duas árvores mais frondosas ali, né? Mas Jesus, ele começa aqui falando assim, olha, aprendei. Aprendei, ele está dizendo assim, olha, aprenda. Aprenda o que eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando que quando os ramos começarem a serem renovados, as folhas começarem estarem mais verdes, esse é o sinal do verão. E esse também é o sinal da minha vinda. Jesus, ele coloca aqui um ensinamento muito profundo para você e para mim. Algo que é muito tranquilo de nós entendermos. Olha, eu sei que quando tem flor é que vai nascer o fruto. Então, Jesus já está dizendo aqui que é isso que vai acontecer. E que nós podemos ver que sempre vai ter sinais, ou seja, as coisas não acontecem como um sinal de mágica de uma vez, mas eles vão dando sinais de que estão por acontecer. Então, aí, mais vigilantes, mais espertos, eu falo, a chininha que sou eu, quem tem que abrir o olho sou eu, mas todos nós temos que abrir nossos olhos e ver os sinais. Temos que estar atentos, né? Por quê? Porque o fim se aproxima. E é isso que Jesus está falando aqui. Olha, o fim está se aproximando. Aí você vai falar assim, não, peraí, pastor, mas Jesus falou para os discípulos lá há mais de 2000 anos atrás. Pois é. Ah, então, mas há mais de 2000 anos atrás ele está dizendo que o fim já estava próximo. Nós temos que entender que a Trindade, o Pai, Filho, o Espírito Santo, eles não se detêm no tempo. Eles não estão presos em tempo, eles não estão presos em dias, semanas, meses, anos. Ele não está preso em horas, ele não está preso no tempo. Então, quando Jesus ele fala, olha, o fim está próximo, é segundo a relação dele, né? Ele não tem, ele é atemporal, ele não está preso no tempo. Então, para ele, a coisa é muito rápida. Então, nós temos que estar atentos a isso, né? Que o fim está cada vez mais próximo. Se Jesus falou há 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, e ele não chegou ainda, significa que ele já está mais próximo do que há 2000 anos atrás, né? Então, nós temos que estar muito atentos com isso. É verdade. E é uma coisa bonita de ver, porque todas as parábolas, Jesus contava de uma história, contava de uma analogia, né? E nesse caso, Jesus estava lá vivenciando com os discípulos, né? A figueira. Se você der uma olhada em todo o capítulo 24, você vai ver que Jesus ele está falando aos discípulos, ele está falando aos seus servos, aqueles que o conhecem, aqueles que o seguem. Então, essa parábola não é para o povão, essa parábola é para você e para mim. Então, nós temos que estar muito atentos. Mateus capítulo
24, versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Sabeis que está próximo às portas. Assim também vós, assim como você está vendo a figueira, você está vendo todos os sinais da figueira, você tem que estar atento, você tem que cuidar da sua vida, porque, na verdade, quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a viver numa dimensão diferente. Nós começamos a viver de uma forma diferente. Nós começamos a viver não mais para esse mundo, mas para a eternidade. Vivemos esse mundo porque nós estamos nesse mundo. Então, Jesus aqui ele está dizendo, olha, você também fica esperto aí. Né? Por quê? Porque o fim está próximo, os sinais estão sendo cumpridos, cada sinal. As portas, eu estou às portas, eu estou chegando e a minha volta é eminente. Então, ainda que seja há mais de 2.000 anos atrás, lembrando de novo que nós somos presos no tempo, no espaço, mas a Trindade, né? Jesus, ele não é preso a isso. Então, ele está mais próximo do que ontem. E é tremendo saber que assim, que ele é o único que sabe, né? Por mais que nós vejamos os sinais, mas nós não sabemos aonde termina o sinal. Então, muitas das vezes nós dependemos e nós temos que estar vigilantes, porque muitos virão para nos enganar. Pois é, se você gosta de sinal, então, lá em 1948, né, dia 14 de maio de 1948, o povo de Israel, né, eles voltaram a ser uma nação. Então, se você lembra, né, foi até um brasileiro que assinou a nação de Israel, que assinou o território que seria de Israel. Então, isso foi em 1948, então você já pode dizer assim, olha, o povo de Israel já está voltando para sua terra. Uhum. Mas, pastor, quantos anos atrás? Pois é, para que você veja que as coisas elas estão caminhando. Não na velocidade que a gente quer e não da forma que a gente quer, mas elas estão caminhando. Então, quando Jesus ele fala assim, olha, eu estou voltando, é porque ele está voltando, né? E a gente continua em Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus ele vem narrando no capítulo 24 uma série de acontecimentos, uma série de coisas que passariam na terra e principalmente com o povo judeu. Então ele fala assim, olha, começou na geração de Jesus, começou na minha geração, ou seja, Jesus começou que tudo isso acontecesse, ou seja, o fim do mundo, não, mas os sinais começaram lá na destruição de Jerusalém. Se você vai na história geral, você vai ver que lá nos anos 70, o general Tito, ele destruiu Jerusalém. E isso também é profético. Nossa, pastor, mas estamos falando em anos 70, nós estamos falando em mais de 2.000 anos. É mais ou menos isso. Ou seja, quando Jesus ele fala assim, olha, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, sem que tudo isso comece a desencadear. E já começou a desencadear lá com Jesus. Lá com Jesus já começou a coisa a andar. Então, lá nos anos 70 depois de Cristo, o general Tito entrou em Jerusalém, general romano, entrou lá e destruiu Jerusalém. Então, é profético que Jerusalém seria destruída, que o povo judeu seria disseminado, seria espalhado por todas as nações. E também é profético que eles vão voltar à sua terra. Ou seja, vai passar? Vai passar. Agora, como é que nós vamos passar por tudo isso, né?
Acho que o interessante é nós sabermos como nós vamos passar com tudo isso. Nós vamos passar de boa, nós vamos passar. Como é que a gente vai passar? Então, é importante que cada um de nós estejamos preparados. Preparados não significa você arrumar suas malas ou arrumar comida, guardar. Não, não, não é nada disso. É preparado espiritualmente. Preparado espiritualmente é ter a sua relação com Deus cada vez mais afinada, cada vez mais estreita. É saber o que o Senhor deseja para a tua vida e você perseguir isso, você fazer com que isso aconteça na tua vida. A gente vai se preparando. E esse preparo também é obedecer os mandamentos, assim como a grande comissão, para que possamos falar desse plano. Essa grande comissão é ir de pregar o evangelho. Ai, pastor, você está falando de novo. É, de novo. De novo, tem muita gente que não quer saber de ir, né? É, mas assim, todos os povos vão poder ouvir, mas eles só vão poder ouvir se tiver quem fale. Pois é, então nós temos que falar, né? Então, E se não souber falar, vive, porque isso vai fazer o brilho do Senhor também tocar, né, nas pessoas. Então, é isso aí. A gente continua em Mateus capítulo 24, versículo 35. passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus ele é contundente aqui. Ele está dizendo assim: olha, vai passar tempo, vai ter tantas mudanças, vai mudar o clima, vai mudar o homem, vai mudar a tecnologia, vai mudar tanta coisa, mas as minhas palavras não vão mudar. Quando ele fala assim, olha, vai passar o céu e a terra, ele está dizendo que os tempos vão passar, que vai haver muitas mudanças, mudanças climáticas, mudanças no ser humano, como a gente tem visto hoje aqui, né? Como a gente tem visto que o homem não está mais satisfeito de ser homem, ele quer ser mulher, o homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem. Está tudo meio complicado, né? A tecnologia avançando a cada dia a gente tem uma mudança de degrau. Se você está lembrado, eu não sei de quando você é, mas a gente pode dizer que a Revolução Industrial começou lá em 1912. 1912 começou a existir a indústria. Então, olha, o carro ele começou a ser produzido em 1920, 1925, 1930. Então, as mudanças elas eram muito mais longas de acontecerem do que acontece hoje. Só para você ter uma ideia, o ano passado você tinha um iPhone 14, né? E hoje já tem o iPhone 15 e já estão dizendo que vai sair o 16 até o final do ano. Ou seja, a evolução está muito rápida. Antes você só tinha um telefone para você falar, hoje você tem um telefone que é a tua vida. Tem tudo ali. Então, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, as palavras de Jesus, elas não passarão. Elas não passarão, elas vão permanecer. Não importa quantas religiões existam, não importa quantas versões de Bíblias existam, não importa. As palavras do Senhor, elas permanecem. Elas permanecem. Elas são atuais, elas têm sido cumpridas a cada ano, a cada dia, têm sido cumpridas na minha vida e na tua vida também. Então, essas palavras do Senhor, elas permanecerão. assim como o Espírito Santo, ele não muda, ele não está em estado de, como que se fala, de desenvolvimento. Não, Deus já nos deu o Consolador já completo. E o mesmo Espírito Santo que veio naquela época de Jesus é o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje comigo e com vocês. E é o mesmo Espírito Santo que quer atuar na nossa vida, né? Então, essa análise da parábola é muito importante que a gente faça. E se você conseguir, faça também com a parábola em Marcos e Lucas, e você vai ver que a, a parábola é a mesma, a função é a mesma, a direção é a mesma.
mas os enfoques são diferentes. Eu acho que isso que enriquece cada vez mais a palavra do Senhor. Bom, uma explicação da parábola. Jesus nos adverte, né? Fica atento, fica esperto. Jesus está nos advertindo desde lá dos discípulos, para que a gente preste atenção nos sinais, não no que as pessoas estão falando, mas nos sinais que o Senhor está colocando dentro da palavra dele. Presta atenção. Os tempos estão próximos, ou seja, os tempos que Jesus fala aqui é a volta dele. Esse mundo vai se acabar. Você goste ou não, ele vai se acabar. Nós fizemos um estudo sobre a segunda volta de Jesus, uma série de 12 estudos que está aqui no YouTube também. Eu recomendo que, se você se interessa pela volta de Jesus, você possa ver esse estudo e ver o que o Senhor revela a cada um de nós. A explicação dessa parábola é que nós devemos estar preparados, preparados para a morte, preparados para a volta de Jesus. Pela morte ou pela volta de Jesus, a gente vai se encontrar com Jesus, certo? Então, nós temos que estar preparados para esse encontro. E como é que nós podemos estar preparados? Para estar preparados, nós nos preparamos produzindo frutos. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a figueira improdutiva, a figueira que não dá fruto. Você vai ver o que vai acontecer com ela. Então, isso pode passar com você e comigo se nós não produzirmos frutos. Ou seja, se não estamos com o Espírito Santo atuantes na nossa vida, nós não vamos produzir fruto, porque o fruto já começa com o Espírito Santo. É o fruto do Espírito, né? Amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, aí vai, né? Esse aí é o fruto do Espírito, não são os frutos, é o fruto, é um fruto só. Nós também temos um estudo sobre o fruto do Espírito, que você vai ver que é um fruto só, não são frutos. Então, é muito importante isso, a gente entender que essa parábola é uma parábola de exortação, uma parábola que vem para recordar você e eu que Jesus está voltando. E nós podemos estar felizes porque conhecemos, encontramos a Jesus, mas essa alegria se renova a cada dia. É isso aí. Né? E vigiar para que nós não sejamos enganados e nem assim desviemos o nosso caminho, porque nós estamos numa direção e se o vento bater e não estivermos muito bem alicerçados, podemos mudar a direção. É isso aí. Porque é perigoso. E apesar de ser uma parábola não tão curta, ela tem ensinamentos muito profundos e ensinamentos assim muito objetivos, né? Então, uma das lições da parábola é a natureza que está se manifestando. Então, a gente vê a manifestação da natureza, né, através da criação de Deus, das coisas que Deus criou. A natureza está se manifestando, isso é uma realidade. A gente vê a natureza se manifestando através dos sinais que ela tem mostrado, né? Em todos os lugares, em todos os quatro cantos do mundo. Os sinais estão à nossa volta. É cumprimento das profecias. As profecias estão sendo cumpridas. Não procure entender quando vai ser a volta de Jesus, mas procure estar preparados e procure enxergar o cumprimento de cada uma dessas profecias. A gente vê todas as profecias sendo cumpridas, cada uma delas sendo cumpridas, nos acontecimentos diários. O que acontece à nossa volta, é só você olhar à sua volta. Catástrofes, né? Quantas catástrofes têm ocorrido, quantas guerras, quantas impiedades, quantas pessoas matando por falta de amor. Então, a gente vê que nós estamos voltando exatamente naquele começo do mundo, lá quando Deus destruiu o mundo, quando pediu para Noé construir a arca.
Por que que Deus destruiu o mundo? Deus destruiu pela corrupção, Deus destruiu pelo adultério, pela prostituição, por todas as coisas ruins. Voltamos também a Sodoma e Gomorra, onde, quando os anjos chegaram lá para tirar Ló e a sua família de Sodoma, os habitantes queriam manter relações com os anjos, de tão corruptos que eles eram, de tão promíscuos que eles eram. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos chegando igual. Igual. Onde a gente vê professores forçando alunas de 12, 13, 14 anos, ou alunos. Você vê coisas horríveis acontecendo, pais mantendo relações com filhos. Coisas horríveis. Esses são os sinais da volta de Jesus. E uma última lição que a gente tem aqui é que nós temos que estar prontos. Prontos. Por quê? Porque o cristão verdadeiro ele tem que estar sempre preparado. Eu costumo dizer que o cristão verdadeiro é aquele que tem um olho no peixe e um olho no gato. Ele tem que ficar sempre preparado. Preparado para o nosso encontro triunfal com Jesus. O nosso encontro com um corpo glorificado. Nós temos que estar preparados para isso. Ter as nossas vidas nos pés do Senhor Jesus, seguirmos os seus ensinamentos, seguirmos as suas ordenanças, seguirmos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Por quê? Porque Ele tem a melhor. Eu ouvi uma pessoa conversando essa semana e ela me dizia assim, olha, por que as pessoas não querem Deus? Porque elas querem continuar no pecado. Elas querem continuar fazendo o que dá na cabeça delas. Por isso que elas não querem Deus. Mesmo Deus sendo maravilhoso, Deus sendo tremendo, Deus sendo misericordioso, elas não querem. Então, na verdade, nós temos que estar preparados, porque Jesus está voltando. Nós temos que pensar assim, né? Preparados para orar, preparados para pregar, conhecer mais da palavra, preparados até para morrer por Cristo Jesus. Será que nós estamos preparados para isso? Pois é, isso aí é um desafio também, né? É um desafio para você e para mim. Bom, se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, você pode fazer isso através do nosso e-mail, ou através do nosso WhatsApp, ou através das redes sociais, ou liga para nós e nós vamos juntos buscar as respostas dentro da palavra do Senhor. Ver o que é que o Senhor tem para falar para você e para mim. E na próxima semana nós vamos falar sobre a figueira estéril. Nós falamos sobre a figueira hoje e a semana que vem nós vamos falar sobre a figueira estéril. Vamos ter como base Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9. Eu convido você a estudar ou pelo menos dar uma lida nessa passagem, para que a gente possa junto, né, desvendar o que o Senhor tem para nós. Te espero na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, sabendo que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é viva e ela está pronta para mostrar para você e para mim aquilo que o Senhor tem para nós. Qual é o objetivo nosso aqui nessa terra? A palavra do Senhor revela, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui, né? E te convido para que esteja conosco no próximo domingo para mais um Culto da família. Culto da Família. Está derrubando tudo aqui, mas é o culto da família. Em nome de Jesus, você é o nosso convidado. Vem para o culto da família e vamos juntos ver o que o Senhor tem para falar para você e para mim, em nome de Jesus. Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz.
Deus te abençoe. Tchau, tchau.